O assunto de hoje será nutrição animal. Nós vamos dar continuidade no segundo vídeo, na sequência, falando sobre minerais. Nós já vimos um vídeo anterior falando sobre minerais, vamos ver agora novamente um outro vídeo falando sobre minerais, agora falando sobre os microminerais. A importância desses minerais presentes nas nossas rações. Evidente que esses minerais, eles estão contidos, né, no núcleo, nos núcleos que nós utilizamos para formular a nossa ração. As nossas rações se compõem basicamente de grãos, de cereais, farelo de soja, farelo de trigo, de milho, arroz, farelo de arroz, quirera de arroz, coim, xerém, sorgo, milheto, tal. E esses ingredientes vegetais, né, são pobres em minerais. Então, nós precisamos complementar esses minerais via o núcleo que nós utilizamos. Vamos ver aqui nesse quadro, tá, os minerais essenciais e as suas funções para o animal, aqui no caso especificamente para os suínos, tá? Vamos ver no quadro aí a primeira linha do quadro, na linha horizontal, sistema imune do animal, que dá a resistência do animal, que a defesa do animal contra as doenças ou os problemas sanitários. Que o animal precisa uma combinação de minerais. E da mesma forma que nós falamos no vídeo anterior, a relação de minerais, ela tem que ser muito bem ajustada, porque o excesso de um inibe a absorção de outro ou de outros, tá? Então a relação de minerais tem que ser muito bem feita, e feita por um técnico especializado em nutrição animal. Então vamos lá. Primeira linha, sistema imune. Tá? O que o animal precisa de mineral na alimentação? Tá lá. Cobre, zinco, ferro, selênio. Esses 4 minerais, quer dizer, são os principais, são os essenciais para manter o sistema imune do animal, as defesas do animal funcionando bem, tá? Para um bom funcionamento do sistema hormonal, precisa de ferro, precisa de manganês, precisa de zinco, precisa de cobre, precisa de magnésio e precisa de potássio. Está aí na linha grifada os principais minerais essenciais para manter o sistema hormonal do animal funcionando normalmente. Produção de energia, de resistência do animal, ele precisa magnésio, precisa fósforo e precisa manganês. São os principais minerais. Para a produção de vitaminas, tá? Ele precisa de cobalto. Se não tiver cobalto, ele não sintetiza as vitaminas que está no núcleo e, eventualmente, alguma vitamina que pode estar presente em algum ingrediente, como milho, por exemplo. Milho tem caroteno, vitamina A. Mas se tiver deficiente em cobalto, ele não assimila as vitaminas, tá? Nem a que está no núcleo. Nos núcleos tem vitamina, nós vamos falar em aula seguinte, e nem alguma vitamina que eventualmente está nos grãos e nos cereais que o animal ingere. Para a produção de sangue do organismo do animal, o sangue é que transporta o oxigênio, tá? O que ele precisa? Precisa de cobre, precisa de ferro. Se tiver deficiência de cobre e de ferro, não vai ter produção de sangue, não vai ter um sangue corrente, circulante na quantidade que ele necessita. Para o sistema enzimático do animal,
fígado, rim, intestino, estar funcionando bem, né? O que ele precisa de mineral? Precisa zinco, precisa cobre, precisa manganês, precisa magnésio, precisa ferro e precisa iodo. É fundamental, tá? Agora, na última linha, para atender a reprodução do animal, para que o animal tenha uma boa reprodução, funcionando bem o aparelho reprodutivo, precisa fósforo, precisa cobre, precisa potássio, precisa magnésio, precisa zinco e precisa manganês. Então, estes são os micro principais. Evidente que nós falamos aí em fósforo algumas 2, 3 vezes, que fósforo é o macro, mas é que ele entra aí na composição. O que o animal precisa desses minerais essenciais. Nós vamos ter outras aulas, outros vídeos falando sobre as vitaminas principais, as vitaminas essenciais necessárias para o animal, e depois nós vamos falar sobre os aminoácidos. Isso vai estar nos próximos vídeos. Este era o assunto de hoje. Prestigie o nosso canal, inscrevendo-se, deixando o seu like, compartilhando. Seguramente o nosso canal é o maior acervo de informação técnica diária para o suinocultor.